Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre uma das peças mais cobradas no exame de ordem, notadamente trataremos do recurso ordinário, uma peça processual extremamente relevante para o direito processual do trabalho, para a prática da advocacia, e também para aqueles que se habilitam aí em concursos públicos envolvendo a área trabalhista ou até mesmo a perspectiva da prova da OAB. Muito bom, pessoal. O recurso ordinário, antes de adentrarmos na técnica de elaboração dessa peça processual, é muito interessante que tratarmos um pouco de alguns requisitos que estão presentes na teoria geral dos recursos, exatamente porque sem eles a técnica redacional do recurso ordinário ela acaba ficando um tanto quanto prejudicada. A primeira questão é termos ideia de que recurso significa percorrer novamente um caminho que já foi percorrido. Isso significa dizer que vamos tentar corrigir o curso já percorrido durante todo o trâmite processual, entendendo aquele recorrente que existem vícios que precisam ser corrigidos. Esses vícios, eles podem ser vícios de julgamento na perspectiva de incorreção no procedimento, Então a gente teria um erro improcedendo praticado pelo magistrado ao decidir, não observância das regras que regem o devido processo legal, ou ele pode ter cometido um equívoco nas suas razões de decidir, e aí, notadamente, estaremos falando de uma apreciação dos fatos e do direito. Estamos falando também de um erro em judicando, É aquele momento em que o indivíduo ele comete o equívoco processual nas razões de julgar, ou seja, na parte em que se concentra a motivação de suas decisões, onde ele tem que apreciar toda a questão fática e toda a questão de ordem processual. Os recursos, em regra, no processo do trabalho, eles vão ser interpostos contra determinadas decisões. E aqui precisamos de alertar que nem toda decisão proferida no processo do trabalho desafia recurso imediato. Isso porque é um princípio do direito processual do trabalho a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso significa que as decisões interlocutórias, elas, em regra, não se sujeitariam à preclusão, exceto aquelas proferidas em sede de audiência, cujo registro do protesto vai ser um elemento para evitar a preclusão quanto àquela matéria decidida, e essa matéria, então, que foi decidida de forma interlocutória, de forma incidental dentro do processo, somente será conhecida quando do recurso interposto pela sentença que foi prolatada no processo. Então, via de regra, as decisões interlocutórias dentro do trâmite processual, aquela decisão que defere ou indefere uma tutela antecipada, aquela decisão que reconhece, por exemplo, uma inversão de ônus de prova, todas essas decisões são decisões de natureza interlocutória. Elas não vão desafiar recurso imediato. Dessa forma, no momento em que eu vou recorrer da sentença, através da interposição do recurso ordinário, eu vou avocar essa matéria para apresentar as razões no meu recurso ordinário, para atacar estes pontos
que eu não pude recorrer a tempo e modo em que foram prolatados. Ok? Algumas exceções, por óbvio, né, vão estar presentes na característica da decisão interlocutória. E isso está configurado na súmula 214 do TST, né, que consagra lá algumas hipóteses de recurso a ser interposto quando de uma decisão interlocutória. A mais comum delas é aquela decisão que admite, né, exceção de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos para outro tribunal, outro juízo vinculado a outro tribunal. Nessa situação, como a jurisdição se encerra para aquele juízo no prolatar daquela decisão, entendeu por bem, né, o tribunal em acolher a possibilidade de recurso ordinário contra essas decisões. Muito bem, senhores. Além dessa questão da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, eu preciso entender então que o recurso ordinário é aquele recurso proferido contra decisão terminativa ou definitiva de feito, proferido por juízes ou por tribunais, naqueles casos de sua competência originária. Então, nós temos que o recurso ordinário é o recurso proferido contra decisão de caráter terminativo ou definitivo, proferida por juízes do trabalho ou pelos tribunais, no caso de sua competência originária. O prazo para a interposição desse recurso é de 8 dias. Os 8 dias para recorrer, eles acabam sendo uniformizados a quase que a totalidade dos recursos trabalhistas, né? Somente o recurso extraordinário previsto em legislação especial é que teremos o prazo de 15 dias e o recurso de embargos de declaração, cujo prazo para interposição será apenas de 5 dias. Além da perspectiva da irrecorribilidade, da uniformização dos prazos, tá? Teremos que dizer o seguinte: olha, o recurso ordinário ele tem uma característica muito interessante, porque diz o artigo 899 da CLT que é um recurso que pode ser interposto por simples petição. O que quer dizer essa característica prevista no artigo 899 da CLT? Né? É que ela quer dizer para nós que o recurso por simples petição não exige fundamentação técnica e, por óbvio, não deveria mesmo exigir. Exatamente porque, excepcionando todas as regras, né, de outras legislações processuais, no processo do trabalho, o jus postulante também alcança os tribunais regionais do trabalho, que é para a qual será direcionado o recurso ordinário. E exigir, né, de quem não tem capacidade técnica a elaboração de um recurso fundamentado é negar o acesso à justiça em sua plenitude para essas pessoas. Então, uma vez que a legislação trabalhista permite o exercício do jus postulandi, inclusive para acesso aos tribunais regionais do trabalho, né, e limitado a eles, eu não posso exigir fundamentação técnica para elaboração do recurso. Mas não se engane, você, advogado, você que vai estar pelo Ministério Público do Trabalho, né, ou que vai aqui elaborar uma peça para se habilitar lá no exame de ordem, a fundamentação da peça processual é um elemento necessário e de cunho avaliativo. Então, muito embora seja dispensado na prática a fundamentação, né, aqui na elaboração processual, no momento que você está representando alguém, né, essa fundamentação ela se faz plenamente necessária. Muito bom, pessoal. Vamos verificar algumas características desse recurso. O recurso ordinário, ele é recebido sempre e somente no seu efeito devolutivo.
Isso significa que ele devolve ao tribunal toda a matéria que foi debatida, toda a matéria que foi impugnada expressamente no âmbito de primeira instância para que seja reexaminada pelo tribunal. No entanto, existe a possibilidade de se conferir um efeito devolutivo em profundidade. Isso significa que eu vou além daquilo que já foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. Esse efeito devolutivo em profundidade, no âmbito processual civil, nós chamamos de efeito translativo dos recursos. Esse efeito, ele terá aplicação sempre que estivermos diante de um recurso, cuja matéria que está sendo debatida versa unicamente de direito. Seria aquela ideia da causa madura. Ela já estaria pronta para o seu julgamento imediato. Então, ainda que o juiz de primeiro grau não tenha se aprofundado nas razões de mérito, o tribunal, ao apreciar o recurso, poderá fazê-lo. Também poderá fazê-lo se, versando a causa sob direito que envolve fatos e direito propriamente dito, já se estarem provados nos autos todos os fatos. Ou seja, estou dizendo que estou diante de uma situação que não demanda mais dilação probatória. Todas as provas que tinham que ser realizadas já foram produzidas no processo. Consequentemente, o efeito devolutivo em profundidade, ou seja, alcançando além daquilo que já apreciado em primeira instância, poderá ser aplicado. Não são dotados de efeito suspensivo os recursos no processo do trabalho. O recurso ordinário não possui efeito suspensivo. No entanto, por uma boa técnica, é possível conseguir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário. Nessa perspectiva, após interpor o recurso ordinário, devo me dirigir ao tribunal através de uma petição de natureza cautelar e solicitar, mediante essa cautelar ajuizada, interposta no tribunal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa petição deverá ser dirigida ao relator do recurso, se já houver a ele sido distribuído, ou ao presidente do tribunal, nos casos em que o recurso ainda não foi distribuído a um relator. Ok? Então, essas são as características dos efeitos do respectivo recurso ordinário. Vamos agora enfrentar algumas características muito importantes que nós denominamos de pressupostos de admissibilidade recursal. Aqui é muito importante dizer o seguinte: toda vez que fazemos a interposição de um recurso ordinário, ele sempre passa por dois juízes de admissibilidade. O primeiro juízo eu denomino de juízo de prelibação. É o juízo feito pelo próprio prolator da decisão, o juiz do trabalho. Neste caso, o juiz do trabalho vai observar apenas a orientação daqueles pressupostos extrínsecos de admissibilidade. O que são os pressupostos extrínsecos de admissibilidade? São aqueles pressupostos de ordem objetiva, o cara crachá. Você simplesmente confere. Então, nós vamos verificar as hipóteses no pressuposto extrínseco de admissibilidade, a adequação do recurso, isso quer dizer que é o recurso adequado para atacar aquela decisão, o cabimento do recurso, ou seja, aquela decisão, ela é recorrível. Terceiro, o prazo de interposição, tempestividade, eu vou avaliar a tempestividade. E, por último, avalio a questão do preparo. O preparo, no processo do trabalho, ele é dispensado para a figura do reclamante. Mas cuidado, o que compõe o preparo? O preparo ele é composto
pelo depósito recursal e pelas custas processuais. Tá? O reclamante ele está liberado de pagar o depósito recursal. Vamos entender isso. Olha lá, as custas processuais, ela, via de regra, no processo do trabalho, são pagas ao final do processo. Mas, toda vez que a parte deseja recorrer, ela vai antecipar o pagamento dessas custas. As custas processuais, elas têm a aplicação em 2% sobre o valor arbitrado à condenação na sentença. Então, o juízo, ao fixar a sentença de forma líquida ou por arbitramento de valor, ele vai lá indicar qual que é o valor da condenação ou o valor estimado da condenação. As custas processuais incidem sobre a base de 2% sobre este valor, com limite mínimo de R$ 10,64, e limite máximo de 4 vezes o teto da Previdência Social. Então, nós temos ali limites máximos e limites mínimos para recolhimento das custas processuais. Outra questão que para nós é importante é o depósito recursal. Depósito recursal, ele tem natureza jurídica de garantir o juízo da execução. Então, ele é uma espécie de garantia do juízo da execução. Por isso que o reclamante ele está dispensado em fazer o depósito recursal. Ele não precisa de garantir a própria execução. Neste caso, ao recorrer de uma decisão, dispensa-se o depósito recursal. Avalia-se se ele está sobre o palio da gratuidade de justiça. Se estiver sobre o palio, também está isento do recolhimento de custas. Se não estiver sobre o palio da justiça gratuita, reclamante somente custas processuais. Não falo de depósito recursal. O depósito recursal ele é exigido da reclamada. Então, a reclamada, ao fazer o preparo, vai ter que observar custas processuais mais depósito recursal. Recolher as respectivas importâncias para fomentar o recurso. Como o depósito recursal ele tem natureza jurídica de garantia do valor da execução, ele nunca ultrapassará o valor da condenação arbitrado em sentença, mas poderá ficar abaixo, respeitados os limites consignados na tabela do Tribunal Superior do Trabalho, editada e atualizada todo dia 31 de julho dos correntes anos. Há uma atualização das respectivas tabelas para seu aperfeiçoamento. Então, estes são os requisitos extrínsecos de admissibilidade, cujo juízo do trabalho, no juízo de admissibilidade prímevo ou juízo de prelibação, primeiro juízo de admissibilidade, o juiz do trabalho vai avaliar. Se ele entender que está preenchido, intima a parte contrária para oferecer contrarrazões a este recurso e, feitas as contrarrazões ou não, determinará a remessa desse recurso ao tribunal para ser apreciado pelas turmas recursais da Justiça do Trabalho. Ao ser recebido nas turmas recursais, o segundo juízo de admissibilidade é feito. Porque o juízo de admissibilidade feito pelo juízo ACOR, ele tem natureza precária. Então, pode o tribunal rever esse juízo de admissibilidade, negando ou admitindo o respectivo recurso, negando o segmento ou admitindo o recurso que foi interposto. Ok? Então essas aqui são algumas características notadamente ligadas à admissibilidade do recurso. Como então agora, de forma estratégica, elaborar o recurso ordinário? O recurso ordinário, você tem que pensar que ele vai ter duas peças processuais. A primeira peça processual nós chamamos de folha de rosto, que também tem um nome técnico de peça de interposição.
Apesar de serem duas peças processuais, o seu protocolo ele se dá conjuntamente. Tá? Então, eu faço o protocolo conjuntamente direcionado ao juiz prolator da decisão. Sim, eu vou direcionar o meu recurso ao próprio juiz que proferiu a sentença. Tá? Então, é a ele que vou direcionar a minha peça processual. Então, a primeira peça, chamada peça de interposição, ela tem que vir com a designação do juízo, né, ao juízo do trabalho, e aí eu vou indicar qual juízo é, número dos autos, identificação das partes, nome da peça processual, que será recurso ordinário, fundamento desta peça processual. Recurso ordinário ele está fundamentado no artigo 895 da CLT. Lá está o fundamento do recurso ordinário, né? E logo feito a identificação do respectivo recurso, né? Indiquei ali as partes, indiquei o nome, eu vou, na própria peça de interposição, demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Então, eu posso fazer uma capitulação, né, dentro dessa minha peça de interposição, indicando ali esses três pressupostos. Né? Eu posso indicar, né, o cabimento e a adequação, posso identificar a tempestividade e identificar o preparo que foi feito. Faço um fechamento, né, dizendo que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, razão pela qual requer a remessa do recurso, né, ao Tribunal Regional do Trabalho para a sua apreciação. Local, data, OAB, UF. Nós vamos, em seguida, iniciar a outra peça recursal. A outra peça recursal, ela se chama razões recursais. Né? Lá é que você vai enfrentar toda a decisão recorrida. Essa peça, a titulação, o endereçamento dela, já não é mais para o juiz prolator dessa decisão. Então, repare que tem uma certa lógica. A primeira peça processual direcionada ao juiz prolator da decisão. Por que ele? Porque ele faz o primeiro juízo de admissibilidade. Ele não se preocupa com as razões tecidas no seu recurso. Isso quem vai fazê-lo é o tribunal. Por isso que nas razões recursais você indica lá em cima, né, no endereçamento, você vai indicar o Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região onde tramita o seu processo. Razões recursais, recorrente, recorrido, número do processo. Em seguida, vão fazer uma identificação. São os cumprimentos de praxe, né, realizados ao tribunal. Colenda turma, doutos julgadores, né, nobre relator. Tá? Então você pode identificar aquele cumprimento que você mais gosta, que você acha mais elogioso, né, e que você gostaria de utilizar para inserir na sua peça. Né? Em seguida, você vai colocar lá, olha, em que pese as razões apresentadas na sentença, né, temos que ela compreende reforma ou cassação, como se verá nas razões a seguir apresentadas. Sempre recomendo, então, ao estruturar aqui, que vocês comecem com as preliminares recursais. Né? O que são as preliminares recursais? Nas preliminares recursais, vocês vão apontar aqui, né, por exemplo, a existência de decisões interlocutórias que foram devidamente assinaladas com o protesto antipreclusivo, né, para que passe a discorrer sobre essas decisões, pedindo ali a sua reforma, consequentemente a cassação dessa decisão, retorno do processo para aquela fase onde aquela decisão foi prolatada. Você vai indicar também nas preliminares, né, a existência de nulidades, né, a existência de
não observância ali de alguns critérios ou ordem dentro do processo. Tá? Em seguida, você vai poder também apresentar as prejudiciais. Prejudiciais são aquelas matérias que se confundem muitas vezes com o mérito, mas obstam a apreciação da questão de fundo, né? Nessa perspectiva, você, se houver prejudiciais a arguir, tem que arguir, né, também em sede de recurso. E, por fim, você faz o enfrentamento do mérito recursal. Neste mérito recursal, muito importante que você apresente todas as razões de recurso. Você apresente nesse momento de forma detalhada, de forma objetiva e de forma, né, indicativa todos os pontos daquela decisão a qual você deseja enfrentar, a qual você deseja recorrer, né? Muito importante que você apresente todos os fundamentos necessários, né? Exatamente porque isso poderá ser um auxílio para eventual interposição de outros recursos que exigem, por óbvio, o pré-questionamento da matéria. Então, toda aquela questão jurídica que você deseja debater terá de ser inserida dentro do seu respectivo recurso. Em fechamento, né, você vai pedir o acolhimento das preliminares, o acolhimento das prejudiciais e que, no mérito, o seu recurso seja acolhido e provido. E duas são as consequências. O recurso ele pode determinar a cassação da sentença, hipótese que aquela sentença ela será anulada, né? E o processo ele terá de retornar à fase determinada pelo tribunal, né? Ou ele vai determinar a reforma da decisão. A reforma da decisão quer dizer que nova decisão será prolatada. Agora, né, mediante os fundamentos apresentados pelo acórdão, né, no acolhimento, né, ou no rejeitar da sua peça recursal. Então, dentro dessa perspectiva, você vai fazer ali o seu fechamento, solicitando ou a cassação ou mesmo a reforma da respectiva decisão, ok? E aí, né, nestes termos pede deferimento, local, data, assinatura, OAB e UF. Pessoal, o material textual que eu enviei para vocês compõe alguns modelos, né, de recursos, está tudo muito mais detalhado com a indicação dos dispositivos e súmulas aplicáveis à matéria. Fiquem confortáveis em fazer uma boa leitura e, nas dúvidas, envie aí pelo nosso WhatsApp ou pelo e-mail, que são os nossos canais de comunicação. Grande abraço para vocês e até mais!